Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então hoje nós estamos no nosso 15º capítulo do livro No Mundo Maior. Esse capítulo se chama Apelo Cristão. Nós propomos a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, a fazermos juntos a leitura, o estudo dessa obra magnífica que se chama No Mundo Maior. Esse livro é o 5º livro da obra de André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. A primeira delas é O Nosso Lar, a segunda, Os Mensageiros, a terceira, Missionários da Luz, a quarta, Obreiros da Vida Eterna e a quinta, No Mundo Maior. Esta obra é uma obra fantástica, ela tem vários desmembramentos, é uma obra que estuda a mente e nós podemos perceber nesses capítulos, nesses 14 capítulos que nós vimos, como a espiritualidade amiga auxilia a todos nós encarnados na Terra em desvario, em total desequilíbrio mental decorrentes das mais variadas situações, sejam elas desequilíbrios afetivos, desequilíbrios sexuais, viciosos, desequilíbrios que desencadeiam a esquizofrenia, o suicídio, o aborto e a epilepsia. Todos os desequilíbrios quase margeando a loucura e a espiritualidade maior em amparo a essas pessoas nas mais diversas situações, envolvendo, amparando, minimizando as situações da melhor forma possível, evitando daí a loucura total. E nós estudamos então nessa obra, pudemos entender como o nosso cérebro, esse mecanismo magnífico, ele pode desnortear, desequilibrar todo o nosso organismo físico. E o André explica nessa obra que o nosso cérebro, ele é como se fosse um castelo de 3 patamares. O primeiro patamar é o dos impulsos automáticos, dos instintos, é onde nós temos aqueles desejos mais ligados à matéria, sem a oração, sem qualquer sentimento dignificante. O segundo patamar é o esforço presente, onde entra a boa vontade, o despertar de consciência, onde a pessoa começa a modificar as atitudes. E no terceiro patamar, noções superiores, onde o nosso cérebro consegue então se conectar com a espiritualidade maior, em oração, em trabalho dignificante do bem, na caridade, na prática efetiva da caridade material, da caridade moral, de que todo esse contexto pode modificar os meandros, as células do nosso organismo. Então, esses 3 patamares do nosso cérebro são o inconsciente, que é lá quando a gente ainda está começando, naquela parte mais animal. No segundo, que é o consciente, o despertar da consciência. E o terceiro, que é o superconsciente. Então, ele nos direciona a importância de condicionarmos os nossos pensamentos no bem, de modificarmos os nossos sentimentos para podermos, na medida do possível, situarmos o mais os nossos pensamentos no segundo e terceiros patamares do nosso cérebro. E então, nesses capítulos que nós podemos perceber a importância de nós qualquer situação da nossa vida, da prática do bem, do exercício do amor, é mérito que nos concebe a espiritualidade, o auxílio para as doenças, para todas as situações. E nesse capítulo, então, de apelo cristão, nós vamos novamente ter o encontro do Eusébio com Calderaro e com André. E o Eusébio, então, vai falar para várias pessoas que são direcionadas em desprendimento do sono para esta reunião com o Eusébio. São companheiros católicos romanos, protestantes das igrejas reformadas, em trânsito no serviço da esfera carnal. Então eles são chamados em desprendimento do sono para que possam despertar a vivência do cristianismo. Vejam, atentem, porque não são espíritas somente que são chamados. Todos aqueles
trabalhadores na seara do Cristo são chamados para o despertar, para o verdadeiro cristianismo, para o ensinamento da prática do amor, para deixar de lado o culto à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, mas ser praticantes do amor que o Cristo nos ensinou. E eles colocam, e ele traz uma belíssima lição para todos nós que estamos tentando seguir um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha amparo de Deus. E ele vai falando que não é a confissão religiosa, que nenhum tipo de dogmatismo vai salvar, mas o que salva é a renúncia, é a prática do bem, é a prática do cultivo às virtudes. E aí ele vai falar que em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho, exaltado e ignorante, arraigado, embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos os feriam. O nosso amado Cristo, que sempre em atitude digna, em atitude amorosa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alcançamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal para que desperte, se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, a fé é o equilíbrio de cada um de nós, qualquer fé que seja. Não é somente a espírita, a católica, qualquer fé que eleve o pensamento da criatura humana às noções superiores, aquele último patamar, ou pelo menos no segundo patamar do nosso cérebro, corroborando para que a pessoa tenha saúde mental e, por consequência, a saúde do seu corpo físico. Numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção. Então ele ressalta a importância de nós nos unirmos em solidariedade, porque a religião é a religião do amor, do amai-vos uns aos outros. E ele vai discorrendo e todos vão ficando assim meio entristecidos, meio sem saber o que fazer. E ele dá uma lição muito importante. O evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a mensagem é belíssima desse capítulo. O nosso tempo é curto e ele ainda coloca assim: não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações, interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo, dignificando a mulher samaritana. E aí ele vai falando e deixando uma mensagem belíssima, e ele termina falando: reparai os amigos encarnados que saem todos tristes, acabrunhados, porque ele dá uma lição tão belíssima do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, que nós, cada um de nós, deve seguir para seguir os passos do nosso mestre. E nós terminamos aqui com esse capítulo. Até amanhã. Um grande abraço.